Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte, agora para falar de tiro com arco, popularmente conhecido como arco e flecha. O tiro com arco é uma modalidade olímpica e não é como a gente vê nos desenhos animados ou filmes, tem aqueles índiozinhos, né, que saem correndo, puxa a flecha e tal. Não é assim não. Aqui no Vale do Paraíba e na nossa cidade de São José, o tiro com arco tem vários praticantes que utilizam de muita técnica e concentração para obter bons resultados. Um esporte inclusivo onde homens e mulheres, jovens e mais velhos podem praticar e competir de igual para igual. Calma, TP. O Bruno Castilho foi conhecer a AVA, Arqueiros do Vale, uma associação esportiva criada pelos amantes do arco e flecha. Roda, Matheus! Concentração, olhar fixo no alvo, preparação e a flechada é certeira. Há 3 anos, a rotina do Márcio é composta por essa sequência, 200 vezes por semana. Pode parecer exagero, mas esse é o número de flechas que ele atira com o arco em 2 dias de treinamento, com 2 horas cada. Engenheiro aposentado, ele começou no esporte por influência do filho, tomou gosto e não parou mais. E todo esse período de treinamento e dedicação ao esporte rendeu frutos. Ele se tornou recordista brasileiro em sua categoria por 2 vezes. Na primeira prova que eu fiz, eu bati o recorde brasileiro. Eu estava já treinando há bastante tempo e bati o recorde brasileiro por uma margem muito pequena. Isso me fez animar ainda mais. Aí eu passei a treinar praticamente todo dia e bati um recorde, o mesmo recorde, na mesma prova, de uma forma assim, bem expressiva, aumentando bem a minha pontuação. Assim como o Márcio, o Juliano também iniciou na prática do tiro com arco há 3 anos. Mas para esse gaúcho radicado em São José, a chance de conseguir o recorde brasileiro ainda não chegou. Fato que não faz ele desanimar. Por dia, são horas de treinamento e inúmeras flechas atiradas para chegar ao objetivo. Os recordes, assim, ele é uma consequência do trabalho, né? A gente vem assim, basicamente eu venho aqui para me divertir, mas eu levo muito a sério. Então, assim, os resultados que a gente tem nas provas é uma maneira de tu medir o quanto está dando certo o teu treinamento. Então, sim, um dia pretendo ter algum recorde, mas ainda não chegou lá. Márcio e Juliano fazem parte de um grupo com mais de 40 pessoas que iniciaram o curso de tiro com arco na AVA, Arqueiros do Vale, que fica em Jacareí. O curso para iniciantes dura 6 meses e depois deste período, o novo arqueiro pode utilizar o espaço para treinar e aprimorar cada vez mais as habilidades com o arco e a flecha. O Alexandre é diretor da AVA e um dos instrutores da associação. Ele revela que a procura pela prática do esporte aumentou nos últimos meses, número que pode ter sido impulsionado pela pandemia e pelo longo período de isolamento social. Isso foi uma coisa que a gente percebeu, que as pessoas cansaram de ficar dentro de casa, né, e começaram a buscar alguma atividade externa, né? E tem bastante gente que veio aqui nos procurar justamente no período de pandemia, né? Existem relatos, né, arqueológicos que o arco e flecha existe há pelo menos 35 mil anos. Então a humanidade foi criada em volta do arco e flecha. Isso faz parte do imaginário das pessoas. A Graziella é um exemplo disso. Ela iniciou no esporte há 4 meses após ficar um período em casa, trabalhando de modo home office. Desde então, ela tomou o gosto pela prática e já consegue listar os benefícios adquiridos depois de começar os treinamentos de tiro com arco. A gente tem que ficar parado, manter a postura, acertar a postura. Sempre a postura tem que ser a mesma para que a gente consiga acertar sempre a flecha no mesmo lugar. Que qualquer variação de postura, isso interfere diretamente na direção da flecha. Ajuda muito na correção da postura. Isso impacta na nossa postura do dia a dia também. Né? Para mim fez toda a diferença porque na época da pandemia, trabalhando no home office, a gente não senta direito, a gente não tem muitas vezes uma cadeira ergonômica igual a gente tem no trabalho. E então a minha postura durante o período de trabalho remoto ficou péssima. E agora eu estou conseguindo resgatar isso. E se engana quem pensa que o tiro com arco ou arco e flecha é um esporte apenas para adultos. A prova disso é a Luma, que com 13 anos já atira como gente grande. Mesmo com pouca idade, a Luma já tem uma competição no currículo.
O resultado, ela admite, poderia ter sido melhor, mas nada que a faça desanimar dos próximos desafios no futuro. Ela garante que é o início de uma caminhada no esporte. Foi bem interessante, legal a experiência. Eu fiz 90 pontos, o que é uma pontuação boa até para a primeira competição. Espero fazer pontuações maiores, me divertir, assim. E a diferença de idade entre os praticantes desse esporte mostra como o tiro com arco é democrático e aberto para todos. Para quem se interessou e quer testar suas habilidades com o arco e a flecha, aí vai algumas dicas certeiras para não errar o alvo. O que a gente vê bastante quando a pessoa está querendo conhecer o arco e flecha, ela já começa perguntando que arco que eu compro. Então não compre um equipamento sem antes saber atirar. Então procure um instrutor de tiro com arco, procure uma escola para você aprender da forma correta, evita o vício da prática, né? E principalmente evita uma lesão.